De novo no ar, eu peço desculpa, de vez em quando há problemas ou de som ou de comunicações. Hoje foi um problema de comunicações, é coisa que eu não controlo, peço imensa desculpa. Estamos com 8 horas e 4 minutos, como eu dizia há bocadinho, o meu nome é Camilo Lourenço e esta é a Cor do Dinheiro do dia 18 de dezembro do ano da graça de 2019. Bom, então vamos lá retomar tudo o que eu estava a dizer. Primeiro, no período de ordem do dia, um assunto que não cheguei a abordar ontem nem antes de ontem, que tem a ver com isto. O affair RTP. Não está em causa a competência profissional de se é bom jornalista, se não é bom jornalista, das pessoas em causa. Isso é o último debate que nós devíamos fazer. Porque, repara uma coisa, eu posso ser muito bom numa função e sou nomeado para outra. Enquanto estiver a exercer essa função, posso ou cometer erros, ou então não ter a diligência que devia ter. E, portanto, a minha competência, ou a minha avaliação tem de ser feita, não é segundo se eu sou bom a fazer tecnicamente alguma coisa, é se eu sou bom enquanto gestor. E porquê é que eu digo isto? Porque tenho visto um debate muito feio nos últimos dias sobre é este jornalista, aquele é mau jornalista. Não é isso. Não é isso. Eu conheço as pessoas em causa. Já elogiei publicamente várias vezes o trabalho da Maria Flor Pedroso enquanto diretora, aliás, enquanto jornalista. Eu disse-lhe uma vez a ela, pessoalmente, que achava uma das melhores entrevistadoras que conheço em Portugal. E não retiro nada daquilo. Não é isso que está em causa. O que está em causa é, segundo aquilo que aconteceu nos últimos meses, e já são dois episódios, e são 2 episódios sérios, não é? Qual é a avaliação que tem que se fazer? Portanto, tudo aquilo que seja a avaliação que um Conselho de Redação, uma ERC, a Presidência da Instituição, o SIG, que é a instituição nomeada pelo Governo para supervisionar a RTP, qual é a avaliação que se faz daqueles episódios? É apenas isto, mais nada, ok? Não há aqui processo de intenções contra a honorabilidade da pessoa ou das pessoas, contra saber se são bons jornalistas ou se são maus jornalistas, não é nada disso. São bons jornalistas, ok? Nada de confusões. Bom, ontem soubemos que os novos barcos da Transtejo, que é a empresa que faz a travessia do Tejo, estão atrasados pelo menos um ano. Veja só o planeamento que o Estado faz. Sim, é o Estado, é uma empresa pública. Faz, sabendo que há falta de barcos, sabendo que há um problema com a travessia do Tejo, planear isto de tal maneira que afinal só daqui a um ano é que vai haver barcos. Bom, pormenor interessante disto. Os novos barcos eram para ser a gás, mas como a gente anda com aquela pancada toda do emergência climática, ok? O clima é um problema. Nada de más avaliações. O clima é um problema. O problema é que nós estamos com a pancada de emergência climática e isto tolda a visão quando se trata de tomar decisões. Bom, então qual é o problema com os barcos de Transtejo? É que, afinal, têm que ser elétricos. E, portanto, lá vai mais um ano à espera. Ou seja, se você atravessa o Tejo todos os dias e se há problemas a atravessar o Tejo, fica a saber que o problema não vai ser resolvido, a não ser, aliás, nos próximos 12 meses. Magnífico planeamento, ok? Continua a manter empresas só nas mãos do Estado, ok? Não as concessionem, não façam nada. Querem ter mau serviço? Força, votem nisso. Eu não sei se você percebeu ontem, com o barulho das luzes provocado pelo Orçamento de Estado e todo o charivari à volta do Orçamento de Estado, nós deixámos passar um pormenorzinho, aliás, sobre o orçamento, já lá vamos voltar daqui a bocado, mas deixámos passar em branco um pormenorzinho. Qual é ele? O facto de que a Comissão Europeia ter posto um documento cá fora ontem a dizer que Portugal continua sob vigilância por desequilíbrios macroeconómicos. Bom, o mais engraçado disto é que esses desequilíbrios económicos, aliás, não é só Portugal, é Portugal, Itália, França, Alemanha. Ok. Bom, dos países do euro. Depois estão ainda mais 9 países de fora da zona euro. Portanto, são 13 no total. Bem, em Portugal, o problema são 4 desequilíbrios. Dívida pública elevada, dívida privada elevada, continuem a endividar-se, está bem? Elevado desequilíbrio da posição de investimento internacional, que tem a ver com aquilo que é o nosso endividamento perante o exterior, e o aumento anual
do preço do imobiliário. Portanto, 4 desequilíbrios. Nós estamos sob observação, ok? É que não parece. Você ouve discutir em Portugal tudo, menos estas coisas. Não parece, mas estamos lá no radar. Bom, último ponto do período de ordem do dia. Não vai haver... Pergunta de espectadores ontem, depois dos comentários que fizemos aqui, em função das notícias que foram saindo sobre o Orçamento de Estado. Pergunta de espectadores que me escreveram. Não vai haver, então, afinal, um aumento extra das pensões a 2020? Não sei. O Ministro das Finanças, por as declarações das últimas horas, deu a entender que quer evitar isso. Não sou eu que digo, é ele. Bom, em todo caso, eu vou sossegar quem está desse lado. Vou apostar consigo, como com aquela negociata toda que vai haver no Parlamento, inclusive com a extrema-esquerda. O Primeiro-Ministro ontem fez ali um rasgado apelo à extrema-esquerda para votar o Orçamento de Estado. Eu suspeito que vai haver, mas aguardemos, ok? Não se esqueça de uma coisa, aumentos de pensões sem base no saquinho do qual se pagam as pensões, dá um problema a prazo. É claro que você vai dizer, mas a última instância vai sempre haver uma solução. Claro que vai, sabe qual é? É depois de aparecer o Governo a aumentar impostos em alguma coisa para compensar aquilo, como aconteceu na legislatura anterior. O tal adicional ao IMI da Mariana Mortágua serviu para pagar pensões. Eu nunca vi isto em lado nenhum, percebe? Nunca percebi como é que se garante a sustentabilidade do sistema de pensões desta maneira. Mas isso é outra história. Bom, então vamos à agenda de hoje, que ainda tem a ver com o Orçamento de Estado. O orçamento, read my lips, ok? Leia aqui nos lábios. O orçamento traz o maior aumento da carga fiscal desde 1995. Você dirá, porquê é que é 1995? Olha, porque foi o ano a partir do qual se começou a calcular isto pelo INE de forma cabal. Bom, o que é interessante nisto é que o Sr. Ministro das Finanças ontem, apanhado em contrapé, tentou desmentir isto. Primeiro veio uma versão do relatório do orçamento, dizia uma coisa. Depois veio outra versão do orçamento, do relatório do orçamento, a dizer outra. Tudo somadinho, se você for lá ver, o orçamento diz que a carga fiscal vai chegar a 31,1% do produto interno bruto. Ouviu bem? 35,1%. Pormenor interessante, distraídos, há muito distraído aqui, felizmente, há uns jornalistas de economia que ontem foram olhar para isto. Eu ontem estava a ver aqueles números e disse assim, mas espera aí, não me soa qualquer coisa. E o que é que não me soava? É que eu tinha a sensação que já tinha visto um documento do Governo, não é meu, a dizer que afinal a carga fiscal ia ficar abaixo de 35%. Eu tinha esta sensação. Fui ali pesquisar, lamber os números e não sei quantos. Vou lá. Relatório orçamental enviado para a Comissão Europeia, em Bruxelas. Ali na altura das eleições, dava 34,8. Está a ver? Bom, carga fiscal quer dizer soma da receita fiscal mais as contribuições em porcentagem do PIB. Bem, o Ministro das Finanças. Bom, isto é um facto, ok? É um facto. Ou seja, você vai pagar mais impostos em 2020. Se é espectador da Cor do Dinheiro, sabe que não foi colhido de surpresa, porque nós dissemos isto aqui várias vezes, ok? Bom, porque nós avançámos isto e vou-lhe dizer mais. Este ano, a carga fiscal que o Governo diz que vai ficar ao nível do ano passado, não vai ser superior. Aguardemos. Este ano, 2019. Bem, o Sr. Ministro das Finanças, que é um espertalhão, não é? Menos para aquilo que devia ser, isto é que é verdade, ele é um espertalhão político. Ele vem na linhagem daqueles economistas que de repente se transformaram políticos ao estilo de Cavaco Silva e outros, não sei o quê. Mas pronto, Cavaco ainda tem algum trabalho para mostrar, enquanto Ministro das Finanças e enquanto Primeiro-Ministro. Bom, mas o que é que o Sr. Primeiro-Ministro, o que é que o Ministro das Finanças vem fazer ontem? Vai à televisão, na entrevista à TVI, e que vem com uma lenga-lenga, não é verdade que a carga fiscal aumenta, então mas o pessoal está aqui. Pois, mas isso é carga fiscal calculada com base nestes impostos. Então o que é que ele diz? Tem que se levar em conta outra coisa, que é os impostos futuros. Bem, espera aí. Eu tenho que levar em conta
que um dia destes uma nave espacial vai levar turistas à Lua. Vai acontecer. Eu não sei se acontece. De onde é que vem a teoria dos impostos futuros? Se nós neste momento tivermos um déficit muito elevado, isso quer dizer imposto no futuro. Olha, obrigado. Isso digo eu ao Sr. Ministro das Finanças há 4 anos. Eu lhe digo assim, em vez de você andar a contar tretas aos portugueses que acabou a austeridade e vai-lhes devolver isto e aquilo e não sei das quantas, devia devolver paulatinamente os rendimentos, não fazer aumentos extraordinários de pensões sem base e pegar nesse dinheirinho que poupou e ir amortizar dívida pública. Porque eu posso me virar, não sei, já percebeu onde é que eu quero chegar, eu posso me virar para o Sr. Ministro das Finanças e dizer assim, se o senhor tivesse poupado um bocado mais e amortizado mais dívida, ou seja, se neste momento, em vez de estarmos com 118% de dívida, estivéssemos com 105, já não digo 100, 105, e se tivéssemos um superávit orçamental de 2%, eu já tinha amortizado mais dívida e, portanto, a carga fiscal era inferior, contabilizando os impostos futuros. Percebe? Portanto, este espertalhão julga que come toda a gente com estas conversas. É estupidez. Porque há malta que não vai nas tretas. Percebe, Sr. Ministro? Bom, mas é vergonhoso chegar à TVI e estar a fazer aquela figura. Aliás, aquela figura que... Aliás, ontem, aquela entrevista, a certa altura, metia pena. Mas metia pena. Porque... os entrevistadores até colocavam algumas questões interessantes e o Sr. Ministro das Finanças fugia sistematicamente delas. Mas já lá vamos. Bom, não sei se percebeu ontem pelas diversas declarações. Houve 2 coisas que ressaltaram nas conferências de imprensa que o Sr. Ministro das Finanças deu. A primeira foi, a saúde vai ter mais dinheiro. São mais 900 milhões, não sei quantos, para pagar dívidas. Bom, aquilo é para pagar dívidas, está a ver? Não é dinheiro novo que vai entrar, é uma dívida que já existia. Depois, para investimentos vão ser cerca de 200 milhões, ou seja, aquilo, mais coisa, não há nada de novo, de extraordinário. Bem, mas às tantas, o Ministro das Finanças, ele estava incomodado. O que ele diz, que não há problema nenhum, é um mito, não há problema nenhum no governo, mas depois a gente vai ver o que ele disse em cada uma das questões e percebe que ele está mesmo chateado. Porquê? Porque na saúde diz assim, bom, mas eu espero que agora os portugueses vão exigir os serviços de saúde consoante o dinheiro que eu estou a dar. Ou seja, ele está a dar o dinheiro contrariado. Percebeu-se ontem. E está contrariado porquê? Porque ele acha, primeiro, porque ele precisa mesmo de fazer o brilharito. Ele quer este ano ter já um superávit. Não é em 2020, é agora, em 2019. Eu já lhe contei isto há vários meses, ando a dizer isto desde a primavera. Se você se recorda. E, portanto, a teoria dele é, primeiro, eu preciso segurar isto, porque eu quero fazer um brilharete orçamental. E quero sair por cima. Bom, segundo ponto, e isto é que é interessante, é que o Ministro das Finanças acredita que o SNS tem que ser reformulado. Alô? Há quanto tempo é que a gente diz isto aqui? Há quanto tempo é que outros analistas dizem isto em Portugal? Há quanto tempo é que qualquer pessoa séria em Portugal sabe que o SNS precisa ser reformado? Toda a gente. Até o Ministro das Finanças. Qual é o problema? É que Mário Centeno acha que vai reformar o Sistema Nacional de Saúde impondo-lhe uma restrição financeira, dizer assim, olha, eu vou-vos entalar a vida, vou-vos segurar aqui a despesa, vou cortar ali, não vou deixar investir e vocês vão ser obrigados a rever o SNS. Burrada! Não é assim que se faz. Ninguém faz assim. Sabe porquê, Sr. Ministro? Eu vou-lhe dizer porquê. Porque os profissionais do SNS, aqueles que sabem que aquilo tem que ser reformado, mas não querem reformar, aquilo está cheio de lobbies à volta, o que é que fazem? Dizem assim, eu vou deixar de desgraçar esta marmelada toda, isto vai gerar um broá na opinião pública quanto ao Sr. Ministro das Finanças. Bingo! Foi isto que sucedeu nos últimos meses. Foi isto que sucedeu nos últimos anos. E o Sr. Ministro das Finanças não percebe isto. Portanto, o que ele devia ter dito há 3 anos, há 4 anos, ao Adalberto Campos Fernandes, quando lá estava, quando dizia, somos todos Centeno, é dizer assim, eu não quero que sejam todos Centeno, eu quero que vocês reformem o SNS. Este Ministro das Finanças não convenceu o Ministro da Saúde, também não convenceu a Marta Quase Temido, não é? Aquela um bocado totó que lá anda, e também não convenceu o Primeiro-Ministro. Portanto, espere sentado que o SNS mude nos próximos tempos, ok? Espere sentado. A propósito disso, um dia destes vamos ter uma entrevista aqui, conversa improvável, com uma pessoa que sabe muito de SNS. Fica prometido.
Portanto, erro do Sr. Ministro das Finanças, percebeu-se isso. Bom, assim como percebeu, outra vez aquela conversa, não há problema nenhum no governo, não sei onde é que foram buscar isso, não sei quantos. Alguém tem que dar um conselho, ou assessores do Sr. Ministro, sem entendo que me detestam, aliás. Façam um favor ao Ministro. Digam ao Ministro para não andar sempre a repetir que está tudo bem no casamento. Entre ele, o Primeiro-Ministro, mais outros Ministros. Porque quanto mais diz aquilo, pior é. Ou seja, quanto mais Centeno fala naquela marmelada, mais nós estamos convencidos de que há um problema. Aliás, como se viu, não é? Pelas várias declarações dele durante as conferências de imprensa, percebeu-se que havia ali um problema. E que o problema é, ele diz uma coisa e de facto é outra. Ele diz uma coisa e de facto a gente percebe por todas as movimentações que houve que há ali problemas entre vários ministros e os ministros das Finanças. E toda a gente percebe que houve uma desautorização pública grave do Ministro das Finanças pelo Primeiro-Ministro. Só que ele mantém aquela dele que é, eu quero sair por cima. Eu quero sair por cima, portanto não posso fazer ondas. Ainda mais que quer ser outra coisa qualquer que não Ministro das Finanças. E não sei bem se será apenas Governador do Banco de Portugal. Mas enfim, lá chegaremos. Bom, já agora uma coisa. A gente olha para o orçamento e percebe que o Governo quer travar a pré-reforma de polícias e de pessoal ligado às forças de segurança. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu tenho falado com várias pessoas da área da segurança, inclusive responsáveis da polícia. O que está para vir aí, com reformas de polícias, que não vão ser substituídos por este andar, é gravíssimo. E GNR também. Portanto, eu começo a temer por um problema de segurança em Portugal. Por isso é que você vê esta tentativa de travar as pré-reformas. Agora, vamos fazer um exercício de equidade, ok? Você sabe que o Governo pôs no Orçamento de Estado incentivos, facilita a reforma, a pré-reforma, a 197 mil funcionários públicos, entre os quais professores. Remember? Entre os quais professores. Agora diga-me uma coisa. É justo você facilitar a vida aos professores para a pré-reforma e limitar os polícias e as forças de segurança? Acha isto justo? Isto é socialismo? I don't think so. Foi você que votou nisto, não foi? 55,6% dos portugueses. Foi você. Bom. Os sindicatos da função pública continuam muito acicatados contra o Governo por causa do aumento de 0,3%. Epá, façam por favor. Eu sei que o Governo mentiu. Disse que estava tudo bem, acabou a austeridade, havia dinheiro para tudo. Não é verdade como se estavam a perceber. Acordaram agora? Acordaram agora? Pronto. Boa notícia para vocês. Aquela senhora que está lá na administração pública, Alexandra Leitão, que era Estado da Educação, já disse que se calhar até pode ir além de 1%. Porquê? Porque o 0,3% é plurianual. Ela esqueceu-se de dizer uma coisa. Se eu vos der 1% agora, no próximo andou menos. Está a ver? É o que se quer dizer. Se for para fazer uma média, é isso que vai acontecer. Esta malta acha que é tudo parvo, está a perceber? Primeiro ponto. Segundo ponto. Pá, não sejam desonestos, sindicatos. Digam que o que conta aqui não é apenas os salários, é a massa salarial toda. E essa vai crescer mais 3%. E isso é um esforço muito grande para nós contribuintes. Ok? Não esqueçam. Não são só vocês que têm que viver, nós também, que vos pagamos o salário, através de impostos. Bom, está aqui a chover, mas pronto. Qual é o balanço global do orçamento? Olha, é um orçamento que tenta não mexer nada, mas que se percebe duas coisas. Primeiro, não quer chatear, quer agradar vários, mas mais grave do que isso, é que você começa a perceber por este Orçamento de Estado que aquela folga toda que o Governo andou a utilizar em 4 anos, finito! As dificuldades com a história das pensões, dos salários, das negociações com os sindicatos, mostram isso. Portanto, estamos próximos do fim da bonança. E agora é que tinha mesmo piada a ver Centeno ficar nos próximos 4 anos. Que é para arcar com esta marmelada toda. Está a perceber? Tudo aquilo que ele andou a dizer agora é que tinha a oportunidade de mostrar assim, olha, estão a ver, agora é que sou eu o homem do leme, momentos difíceis, mas vou ficar aqui à frente do leme. Isso é que tinha piada agora. Percebe? Não vai acontecer. Bom, eu vou deixar as... Não sei se... Já viu o relatório do Tribunal de Contas sobre as PPP, nomeadamente Vila Franca de Xira? Ai, aquilo é uma chapada na cara daquela menina. Sim, Marta quase te minto. Vá lá ver, ok? Porque eu vou comentar isto amanhã. Já não temos tempo hoje. Já agora, eu brinquei hoje no Jornal de Negócios, telefonei ao diretor ontem e pedi assim, o meu artigo da manhã, que é o de hoje, está lá, vá lá ver. É só uma frase. Ou seja, eu não faço uma análise nenhuma. Está lá a frase que se resume este Orçamento de Estado. Quer saber qual é? Eu também é candidato a uma das frases da semana.
Mário Centeno, Ministro das Finanças. Quem paga o excedente orçamental são os contribuintes. Não consigo fazer outra análise sobre matéria orçamental que não seja esta. Fantástico! Eu tenho a sensação que o Mário Centeno não me percebeu muito bem o que estava a dizer ontem. Está a perceber? Isto é o Ministro das Finanças a reconhecer que este orçamento resume-se a uma frase, que é assim: quem paga isto são vocês, seus gestores fiscais. Está a perceber? Ou seja, o excedente orçamental é à conta dos impostos que eu aumentei. Sabe qual é o sumário disto tudo? Você, Eduarda, Maria, Fátima, João, José e os 5 milhões de tipos de idiotas que pagam impostos vão pagar este ano mais 500 milhões de euros para o Orçamento de Estado. Quer saber qual é o balanço global do Orçamento de Estado? É este. Mais 500 milhões de euros do seu bolso vão voar para as mãos do Estado. E pronto. Se houver mais novidades sobre o orçamento dos próximos dias, eu darei. Amanhã, juro que vou tratar daquela questão das PPP que me deu um gosto desgraçado ler a conclusão do relatório do Tribunal de Contas, ok? Isto não é só criticar. O Tribunal de Contas ficou chateado que eu escrevi uma coisa sobre o Jornal de Negócios na segunda-feira. Aliás, no Jornal de Negócios, sobre o Tribunal de Contas. Eu não critico só, quando é para elogiar, é para elogiar. Trabalho excelente do Tribunal de Contas, do relatório que fez sobre as PPP. Bom, e com esta chuvinha que está aqui a cair já em cima de mim, eu me despeço, dizendo que vai haver Think Tank, na quinta-feira às 18 horas. Vamos tentar ter uma surpresa esta semana, mas eu amanhã também darei conta disto. 2.900 pessoas a ver, diz ali o Mário, muito bem, muito obrigado pela informação, obrigado a vocês que estão desse lado, e às pessoas que estão a ver e às outras que vão ver, quero pedir o favor de sempre que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais jeito nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.